sempre nos incentivar a estudar cada vez mais. E hoje nós vamos falar sobre um capítulo do livro Céu e Inferno. O Céu e Inferno é um livro que muitos não conhecem ou muitos leram assim superficialmente. Mas eu digo que é o meu, se cada um tem um livro preferido da doutrina, o meu é o Céu e Inferno. Uns gostam do Evangelho porque ele tem um tom consolador. Outros gostam do Livro dos Espíritos porque o Livro dos Espíritos ele responde os porquês da vida. E aí pergunta assim, por que você gosta do Céu e Inferno? Porque o Céu e Inferno tem uma característica muito especial. Ele nos fala do futuro, do nosso porvir. Futuro esse que muitas vezes nos parece que não é tão próximo de nós quanto a doutrina nos passa. A doutrina fala com muita naturalidade do futuro, do nosso futuro, e nós nos esquecemos desse futuro. E Kardec ele tinha essa preocupação, né? A preocupação da questão do futuro. Tanto é que ele tinha essa preocupação que ele escreve no capítulo 1 do livro Céu e Inferno o seguinte texto: que pela crença no nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que não se espera. E esta preocupação exclusiva no presente conduz o homem a pensar em si mesmo. É, pois, o mais perigoso estímulo ao egoísmo. E o incrédulo, ele é coerente quando ele chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo existiremos. E mais consequente ainda é essa outra conclusão: gozemos apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade neste mundo é a do mais astuto. E isto que Kardec disse em 1860 se tornou o lema do homem contemporâneo e é ensinado nas escolas, nas famílias, nas ruas. Pensar em si mesmo, aproveitar e pensar em si mesmo. Quando nós vemos o noticiário da TV, quem vê ainda, né? E a gente vê todos os escândalos que estão assolando o nosso país. Eu não vou repetir aqui, porque todos nós já sabemos. Nos surpreendem ver tudo aquilo na TV? Não deveríamos. Porque tudo que está acontecendo é o efeito de uma escolha que a sociedade fez: o imediatismo, o materialismo. E todos vivem hoje como se não houvesse amanhã. Políticos, empresários, trabalhadores, todos vivem como se não houvesse amanhã. Nós estamos criticando aqueles que desviam bilhões do governo, desviam milhões de empresas. Mas se nós tivermos a oportunidade de ter vantagem em alguma coisa, nós vamos ter. Quando nós vamos na loja, e aí o vendedor diz ali: ah, se não emitir nota, eu faço mais barato. Aí nós vamos no mais barato. Nós estamos sonegando. E são essas pequenas atitudes que nós achamos insignificantes, que geraram todo esse monstro que a gente vê nos dias de hoje, que a gente vê na TV. E isso que nós estamos vendo é o efeito do materialismo que os espíritos orientaram Allan Kardec em 1857. Kardec pergunta como o espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade. E a resposta dos espíritos: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O espiritismo faz com que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros valores.
deixando de duvidar na vida futura, o homem perceberá que, por meio do presente, lhe é dado preparar o futuro. Então, o Espiritismo, ele vem trazer essa ideia do futuro, essa ideia de que não se acaba aqui conosco, que nós continuaremos a nossa jornada, o corpo fica, mas nós continuaremos. E aí vai Kardec, vai escrever no capítulo 7º, da primeira parte do Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura, que são leis, que é um código que vai tratar das leis que regem o espírito, baseado nas leis naturais. Vamos dar uma pequena explicação. A nossa Constituição, ela é a lei, é a Carta Magna. Então nós devemos responder à Constituição. Só que existe, você pega a Constituição e começa a desmembrar essa Constituição em códigos, em leis. Então nós temos o Código de Direito, o Código de Defesa do Consumidor, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos uma série, o Código Civil, o Código Penal, todos eles derivam da Constituição, que é a lei máxima do país. O Código Penal da Vida Futura é a mesma coisa, ele pega a lei divina, a lei de Deus, e desmembra, explicando esse processo da vida futura. E não é divagação de Allan Kardec, é um conteúdo sério que deve nortear as nossas ações de hoje. Pelo nosso tempo, nós não vamos conseguir ver tudo, que são 32 itens, mas nós vamos ver um apanhado, nós vamos conseguir ver boa parte desses itens. Não é um pretexto para ter uma nova palestra aqui, né? Mas quem quiser estudar, é o capítulo 7º do Céu e Inferno. Então vamos lá. Kardec vai começar falando que tudo é causa e efeito. Então a felicidade do espírito, ela está ligada à sua pureza. Pureza vem de puro, ou seja, não tem imperfeição. Então se eu sou puro, eu sou feliz. Se eu carregar impurezas, eu vou sofrer. Então, se eu sofro, é porque eu carrego imperfeições. Sofremos porque não conseguimos corrigir essas imperfeições. Interessante, então nós sofremos pelas nossas imperfeições. Aqueles que estudam o Evangelho segundo o Espiritismo, já pesquisaram qual é o capítulo mais extenso do Evangelho? Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Coincidência? E aí Jesus vai nos dizer: bem-aventurados os aflitos, ou os que choram, porque serão consolados. Serão consolados. Então, essas imperfeições que a gente traz são de caráter moral. Então nós sofremos por conta dessas imperfeições que carregamos. O orgulho, o egoísmo, a inveja. E quando nós sofremos, e aí Jesus, ele é tão maravilhoso, né? Quando nos dá a receita para combater as nossas aflições, para combater e corrigir as nossas imperfeições. O Evangelho. E o Sermão da Montanha é o grande antídoto para os nossos sofrimentos. Então é isso que nós precisamos vencer. Quando nós começamos a vencer essas imperfeições, o que nós sentimos quando nós conseguimos nos livrar de uma imperfeição? Vamos dar um exemplo. Eu sou egoísta, muito egoísta. E aí eu começo a falar assim: não, eu não posso ser egoísta, eu preciso trabalhar esse meu egoísmo. E aí eu começo esse esforço, esse trabalho. Quando chega uma determinada ocasião que eu perceba que eu não fui egoísta, como eu me sinto? Eu sinto um prazer, eu sinto uma alegria, eu sinto uma satisfação, mas é algo que eu não consigo expressar o que é. É a plenitude. Isso é o que os espíritos perfeitos vão sentir. É essa plenitude. Não é uma alegria de ser superior ao outro, mas a plenitude, sem querer se importar se é superior ao outro, mas não, é o desejo de ajudar o outro.
Há um trecho que eu li, eu achei muito interessante, isso reflete o que a gente está estudando. Quando eu olho no espelho a minha imagem, pergunto: quem é você? E aí o espelho me responde: o resultado das suas escolhas. Nós somos o resultado das nossas escolhas. Nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, por causa das nossas escolhas. É muito simples, né? É muito simples. Então eu faço escolhas pelo meu caminho, e essas escolhas vão me levar até uma determinada situação. Kardec vai perguntar no Livro dos Espíritos se todos os espíritos são iguais ou se existe alguma hierarquia. O que ele quis perguntar? Será que Deus criou os espíritos diferentes? Então eles são iguais ou tem uma hierarquia? E aí ele vai falar, os espíritos vão responder: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Grau de perfeição. Então, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos subindo na hierarquia. Mas o que é perfeição? Nós não sabemos o que é perfeição. O que para nós é perfeito? O que nós consideramos perfeito? O que nós consideramos como modelo de perfeição? Jesus, que é o que esteve mais próximo de nós. Mas Jesus ainda está afastado da perfeição. Mas esse é o nosso modelo. Por quê? Porque nós não conseguimos compreender o que é a perfeição. Então nós nos baseamos, temos um excelente modelo, mas ele ainda não está na perfeição. E são através dos seus ensinamentos que nós sabemos o que evitar e como progredir. E essa perfeição, conforme nós vamos subindo nas escadas, vai nos trazer essa felicidade, como eu disse, mas não como alegria, mas como plenitude. E cada pequeno sucesso na reforma íntima vai nos trazer essa plenitude. Mas nós não conseguimos ainda compreender o que é. E nós sofremos. Mas Deus nos dá a possibilidade de conquistar o bem que nos falta e libertar-nos do que nós possuímos de mal, segundo os nossos esforços e a nossa vontade. O futuro está aberto a todo mundo. Então nós não estamos presos. Eu vou sofrer a vida toda. Ah, coitadinho de mim. Não, eu tenho a possibilidade de crescer. Eu tenho a possibilidade de resgatar os meus erros. O futuro está aberto para qualquer um. Então eu posso ser perfeito. Não posso? Cada um de nós aqui pode ser perfeito. Mas aquele vizinho mala que eu tenho também vai ser perfeito um dia. O político corrupto também vai ser perfeito um dia. Até Hitler vai ser perfeito. Porque esse é o destino de todos nós. É a perfeição. Só que muitas vezes eu não concordo com isso. Eu me revolto. Como aquela mala vai ser perfeito também que nem eu? Aí a gente se revolta. Aí eu vou acumular imperfeição. Aí eu vou sofrer. E o grande exemplo que nós podemos tirar, né, daquele ser que muitas vezes nós repugnamos, e a gente está falando de Judas, que ele é execrado até hoje, né? Quando eu era criança, eu lembrava que todo sábado, no sábado de Aleluia, a gente ia malhar o Judas, né? Acho que alguns se lembram dessa brincadeira, desse evento que acontecia todo sábado. Então Judas até hoje ele é execrado por ter vendido Jesus. Só que Judas, ele reencarna na figura de Joana d'Arc, a heroína do povo francês. Então, a solução, se teve para Judas, vai ter para nós. Só que para nós, talvez esteja um pouquinho mais fácil. Para nós esteja mais fácil. E aí o que a Cristian falou, temos um livre-arbítrio. Isso nos é dado, porque nós temos a possibilidade de pensar e temos a possibilidade de obrar. E nós seríamos máquinas se não tivéssemos livre-arbítrio. Mas precisamos entender que livre-arbítrio não tem nada a ver com liberdade. São coisas totalmente diferentes. Tem um livro muito interessante de Santo Agostinho chamado Livre-arbítrio. Quem tiver oportunidade, está disponível para download na internet. É um artigo, uma reflexão de Santo Agostinho a respeito da questão do livre-arbítrio. E ele vai dizer o seguinte, que a verdadeira liberdade
não consiste em escolher entre o bem e o mal, mas sim no poder voltar-se para o bem e renunciar ao mal. Não entendi. Vai ter um show aqui em Macaé. Imagine um artista que vocês queiram ver aqui em Macaé, né? Vocês amam de paixão. E ele vai fazer um show aqui em Macaé, né? Aí eu vou me preparar. Nossa, eu estou me preparando já para o show. Aí chega um amigo e diz assim, ó, fulaninho também vai no show. O fulaninho é meu inimigo. Aí eu digo, o quê? Fulaninho vai no show? Então eu não vou, porque eu não quero ver a cara dele. E aí eu deixo de ver o artista que eu admiro por causa do fulaninho, então eu sou escravo dele. Entenderam a questão da imperfeição? Quando eu digo assim, não me importo de encontrá-lo, mas eu vou lá ver, quando isso não me afeta, eu sou livre. Isso é que Santo Agostinho queria dizer. Que a verdadeira liberdade não é por escolher entre o bem e o mal, mas já ter decidido pelo bem. A possibilidade de fazer o mal, ela é inseparável do livre-arbítrio. Mas o poder de não fazê-lo é a marca da liberdade. Isso é um estudo, isso é uma palestra, isso é um seminário, quando você trata dessas diferenças. Mas é isso, nós precisamos ter a nossa liberdade, que muitas vezes nós não temos. Não temos por conta das nossas imperfeições, né? E todo bem, e outro detalhe que Kardec assevera, que todo bem e todo mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é resultado de uma imperfeição. Os Espíritos já nos disseram isso lá atrás, né? Nós precisamos fazer o bem com todas as nossas forças. Se nós nos omitirmos, nós estamos fazendo mal, né? E se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito sofre não somente pelo mal que fez, como o que deixou de fazer na vida terrena. Então, se nós deixarmos de fazer o bem, nós estamos fazendo mal. E aí eu lembro de uma história, né, que talvez eu já tenha contado aqui, mas a gente vai refletir de novo. Eu trabalho na casa espírita, né, faço atendimento fraterno, e tem meu horário de atendimento, né, até as 7 da noite. Aí eu vou para casa. Aí, 7 horas da noite, estou fechando a casa espírita, chega uma pessoa e diz assim, eu gostaria de conversar. Aí eu falo assim, ó, já deu horário, não tenho mais condição de te atender. Pode ser amanhã? Aí a pessoa, tá bom, aí tá. Aí no dia seguinte eu sei que eu acabo sabendo que aquela pessoa cometeu suicídio. E talvez eu fosse a ferramenta que impedisse ele de fazer esse ato. Então eu deixei de fazer o bem, né? Eu me omiti. Podia ter sido no outro dia. Não, eu me omiti. Deixei de fazer o bem. E eu preciso fazer o bem no limite das minhas forças, porque eu responderei por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, é o nosso exercício, que é fazer bem. Eu estou fazendo bem, né? Às vezes a gente fica assim, está andando na rua, alguém passa pela gente, aí depois que a pessoa passa, puxa, eu podia ter tido bom dia para ela, né? Mas passou. Às vezes aquela pessoa precisava daquele bom dia e a gente deixou passar, né? Então façamos este exercício. Alguém cruza na rua, bom dia, boa tarde, né? Às vezes para o atendente da padaria, né? O motorista de ônibus, o cobrador. São pequenos gestos, mas nós estaremos fazendo bem e isso pode ter um impacto fundamental na vida do outro. E é isso que a gente precisa ter atenção. E Deus é tão bom que todo bem e todo mal são rigorosamente considerados por Ele. Não tendo nenhum pensamento que não tenha consequências, seja bom, seja mal. Então, não tem nenhuma ação meritória que se perca, mesmo para os mais perversos. Então aquele bandido cometeu um ato, você vai contar a favor dele? Vai. Claro que vai, né? Quem somos nós para julgar o outro? Né? E muitas vezes, se nós julgássemos, ainda estava bom, porque nós condenamos de imediato. Vai para o inferno. Não, está condenado. Esse aí tem jeito, vai para a cadeia mesmo.
Mas você sabe se ele fez aquilo? Não importa. E aí eu lembro de um caso que aconteceu em São Paulo, onde o diretor de uma escola infantil foi acusado de abuso de uma criança. Foi acusado de abuso. E aí o caso foi para a justiça. E aí o que as pessoas fizeram? Destruíram a escola. Destruíram a escola. Porque condenaram aquele homem. Aí depois sai o veredito, ele é inocente. E meses depois, tempos depois, ele desencarna com depressão. Por tudo que aconteceu com ele. Né? Então nós não julgamos, nós condenamos. Né? Nós condenamos o assassino. Mas na hora de estender a mão para ajudar alguém que talvez, se nós estendêssemos a mão, ele não entraria no crime. Aí nós não fazemos isso. Lembrando, né, que se ele está naquela situação, algo o levou naquela situação. Tá? Se alguém tira a vida do outro, aquele que desencarna, ai, tadinho, é vítima. Não, não é vítima. Tem um companheiro nosso do plano espiritual que sempre nos orienta e diz assim: na Terra não existe coitadinho. Causa e efeito. Né? E vamos falar da expiação. A expiação, né, que assim, é o terror de todo mundo. Não, você está expiando a falta. Né? Você está expiando. A expiação é sempre o terror de tudo. Né? A expiação, ela varia segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo a mesma falta determinar diversas expiações diferentes. Então se eu cometer uma determinada falta, vou ter uma expiação. Né? Se o Jorge cometer a mesma expiação, ele pode ter uma expiação diferente. Depende de cada um, vai depender dos níveis, né? Conforme as circunstâncias, vai ter atenuantes, agravantes, etc. O que é expiação? E a gente vai tentar resumir a expiação da forma muito simples. Quando nós estamos na escola, na minha época não tinha isso. Isso é coisa moderna. Então nós temos a minha matéria, né? Faço o meu ano letivo, aí eu sou reprovado numa matéria. Né? Aí antigamente, dependendo da matéria, você fazia o ano todo de novo. Hoje não. Hoje tem um negócio chamado dependência. Isso. O que é a dependência? Você faz as matérias todas do ano, mais aquela do ano anterior que você ficou reprovado. É expiação. Então, quando eu venho com uma missão, todos nós viemos com uma missão. Ah, não, mas eu sou tão pequenininho. Não, mas todos nós, quando encarnamos com uma missão que está escrita em cada um de nós. E se nós tivermos um pouquinho de força, nós vamos lembrar o que é. Né? Nós viemos com uma... Se eu falho, óbvio, você não cumpriu a sua meta. Só que a fila anda. Né? Tudo continua. E aquilo que ficou lá atrás? Volta. E o pior é, eu não quero. Não quer? Tá bom. Aí quanto mais tempo passar, pior vai ser. Mais graves vão ser as consequências. Né? Então, e aí a gente vem assim, vem para a casa espírita, né, passar pelo atendimento fraterno. Assim, meu marido me traiu. Né? Aí o espírito vai falar assim, vai respirar fundo. Que você traiu ele na encarnação passada. Né? A gente tem sempre resposta para tudo. Né? Muitas vezes não é assim. Né? A gente não pode dizer, o filho ingrato. O filho ingrato porque você tratou mal ele no nome de encarnação. Não. É só isso que reza a nossa cartilha. Tudo que eu estou passando é porque lá atrás eu fiz errado. Nem sempre. Nem sempre. Né? Então, vamos parar com essa história de que você está passando tudo aqui. Às vezes não é. Às vezes o espírito, e a gente vê assim, muitos casos, a própria literatura espírita, ela tem muitas histórias. O espírito vem em missão. Ama aquela criatura. Fala assim, não, eu vou ter que ajudar de alguma forma. Aí vem um casamento complicado, né? Pode vir um casamento complicado, mas o espírito decidiu vir porque ele queria ajudar o outro. Quantas situações não acontecem desse tipo? E não é porque eu traí no passado, não, porque quis que fosse dessa forma. E Deus de novo é maravilhoso conosco. Quando não tem regra.
nem quanto à natureza, nem quanto à duração da falta. A única lei é que toda falta vai ter uma punição, e todo ato meritório vai ter uma recompensa. O que isso quer dizer? Vai dizer o seguinte: eu sou responsável pela duração e pela força daquela expiação em mim. Eu sou responsável, né? A duração do castigo vai depender da melhoria do espírito culpado. Não existe condenação por tempo indeterminado. O fim dos sofrimentos está ligado ao melhoramento sério, efetivo e sincero. E ele pode prolongar o seu sofrimento pela continuidade do mal, ou suavizá-lo pela prática do bem. Ele é o próprio juiz. Não é Deus que vai determinar o fim. Somos nós. Está nas nossas mãos o fim do nosso sofrimento. Haroldo Dutra contou uma história que ele estava numa reunião mediúnica, e aí no final da reunião uma médium que era nova fala assim: senhor Haroldo, eu tenho um recado para o senhor, posso dar? Aí ele falou: claro, recado da espiritualidade, claro, pode passar. Aí ele disse assim: ó, os espíritos disseram que todo sofrimento tem data e hora para acabar. Todo sofrimento tem data. Não é eterno, nós é que tornamos mais longo. Por quê? Se nós lermos o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro vai dar uma mensagem chamada obediência e resignação. Todos já leram, todos já levaram puxão de orelha com aquela mensagem, eu também, né? E Lázaro vai dizer que a obediência é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, porquanto carrega o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então, quando eu obedeço, significa o seguinte: que eu concordo. Muitas vezes eu até não aceito, mas eu concordo com o que está sendo colocado para mim, tá? Então, eu obedeço. E as crianças que obedecem, geralmente são as mais inteligentes. Geralmente são as que avançam muito mais. Por quê? Porque ela tem a mente aberta às novas ideias. Ela pode ter a ideia dela, mas quando ela vê sendo colocada de uma outra forma, ela diz assim: puxa, vai funcionar. E quando eu me revolto com uma determinada situação, quando eu não concordo e eu sou faltou a palavra, quando eu bato de frente com aquela ideia, eu vou ficando pelo caminho, porque eu não aceito as mudanças, eu não estou aberto às mudanças. Então eu vou sofrer muito mais. E aí Lázaro vai nos dando a resposta também: obediência e resignação. E Kardec vai dizer que o nosso estudo ele chega nesse ponto onde temos as respostas para poder nos livrar de todos os problemas pelos quais estamos passando. Então Kardec vai dizer que o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas não basta por si só. Então, quando a gente diz assim: ah, eu me arrependi dos meus pecados, estou salvo, ainda não, mas já deu o primeiro passo. Quando eu me arrependo do que fiz, né? Cometi um erro, me arrependo amargamente, de coração, beleza, já deu o primeiro passo. E ele continua: são precisos também a expiação e a reparação. Esses três itens, arrependimento, expiação e reparação, são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. O arrependimento vai suavizar os traços da expiação, abrindo o caminho da reabilitação. Mas só a reparação pode anular o efeito, destruir-lhes a causa. Por isso é que Jesus falava assim: antes de colocar a sua oferenda no altar, deixa e vai reconciliar-te com o teu inimigo. Reparação, né? Fiz alguma coisa com ele? Fiz. Vou reparar. E o mais interessante dessa história é que este processo ele pode ocorrer na mesma encarnação. Então eu posso me livrar daquela situação
com o meu adversário na mesma encarnação. Não preciso levar isso para uma próxima. Pode ser imediato, né? Resolvi, pronto. Aparamos as arestas, beleza. Não ficou nenhum ressentimento? Não, ótimo. Me livrei de um problema do futuro. E muitas vezes nós deixamos para lá. O outro nos faz alguma... Olha só. O outro faz alguma coisa conosco. Mas o outro nem sabe que aquilo nos ofende. Nem sabe. Para ele faz isso sempre. Por ignorância, talvez, por desconhecimento. Sempre faz aquilo. Aí eu me revolto com aquela situação. Me revolto. Acumulei dívida para... Se eu não chegar para o cara e falar assim, puxa, por que você fez isso? Isso o quê? Isso assim, 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 assim. Ah, mas eu sempre faço isso. Pô, mas isso me machuca. Puxa, me desculpa. Eu não sabia que isso te afetava. Não vou fazer mais. Pronto. Resolveu. Acabou. Ponto final. Aí se eu não falo isso, eu desencarno, o outro desencarna, aí o vínculo estabelecido. Parece besteira, mas tem um vínculo, porque eu tenho raiva dele, por alguma razão. E isso vai ter que passar por esse processo. Arrependimento, expiação e reparação. E a gente fica assim, quando nos pedem para perdoar, puxa, ele te fez, fulano me fez alguma coisa, perdoa. Nunca! Por quê? Por que a gente não perdoa? Porque a gente acha que se eu perdoar, eu estou quitando débito. Não estou. Ah, ele vai continuar. Se eu perdoar, é porque ele, é como se tivesse acabado tudo. Não, não acabou. Perdoar não é se tornar amigo do agressor. Perdoar não quita débito. Não quita. O que quita é arrependimento, expiação e reparação. E o arrependimento pode se dar em qualquer momento, em qualquer lugar. Porém, se for mais tarde, o culpado vai sofrer por mais tempo. E a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais decorrentes da falta cometida, seja na vida atual, na vida espiritual, após a morte, ou em nova existência corporal. E a reparação consiste em fazer o bem àqueles que se fez o mal. Quem não repara os seus erros numa resistência, fraqueza, ou má vontade, vai estar em contato com as mesmas pessoas de que tiveram queixa e em condições voluntariamente escolhidas, né? Então, se eu tenho um chefe carrasco, já sabe por que tem um chefe carrasco, né? Já sabe por que. E a gente está em uma situação que às vezes pode acontecer o seguinte: quem sabe lá atrás eu não fui um senhor de escravos e ele era um escravo, e aí toma chicotada, aí reencarna, quem tomava chibatada agora é chefe, e a gente vai te dar chibatada, mas de uma maneira, né, filosófica, vamos dizer assim. Assim, cara, o cara parece um senhor de escravo, eu pareço um escravo, o cara só toma um chicote no lombo, maneira de dizer. Na realidade porque, né, fez lá atrás, tá? E olha que é muito mais suave, porque vai depender da elevação de cada um. E tem uma história que a gente explica muito, que vai explicar, um companheiro contou essa história numa palestra que eu assisti, e eu achei extremamente didática para a gente mostrar essa questão do arrependimento, da expiação e da reparação. Que é a história de uma família, marido, mulher, dois filhos, que são muito felizes. Muito felizes. Tem a família do comercial de margarina, né? Aquela família, todo mundo sorrindo, feliz da vida, né? E aí todos dizem, nossa, isso é um modelo, isso é um exemplo de família. Mas nem todos ficam felizes com aquela família. Tem alguém que sente mal ao ver aquela família, sente um ódio. Por que ele, não eu? Né? E aquilo cresce de uma forma violenta dentro dele. Até que um dia, motivado, sabe-se lá, por que circunstâncias, esse homem dá um tiro naquele pai de família.
uma bala no coração. Não tem nem tempo de chegar no hospital. E aí, aquele desespero, aquele choro, e ele, para parecer, né, que é uma boa pessoa, vai lá consolar a família. O que acontece? A bandidagem está aí. Ninguém descobre. A justiça dos homens não descobre quem é o assassino. Aí ele desencarna. Passa o tempo, desencarna. Recebido pelo seu mentor, mas assim, bonito que você fez, né? Poxa, não devia ter feito aquilo. Não devia ter feito? Tá bom. Vai fazer o seguinte, você vai lá conversar com ele. Aí você vai. Aí vai, chega lá, para quem tirou a vida, chega lá. Poxa, foi mal. Foi mal o quê? Pô, não devia ter feito aquilo. Pô, foi mal? Você acabou com a minha vida. Você arruinou minha família. Olha lá, todo mundo sofrendo até hoje por conta desse ato que você fez. O que você quer que eu faça? Pô, me desculpa aí. Desculpar? Nunca. Nunca vou te perdoar. Nunca vou perdoar pelo que você fez. Esse ato vil. Por que você fez isso? Aí, e soltando todo aquele monte de ferro. Aí ele volta, né? E aí, como é que foi? Pô, o cara ingrato nem me perdoou. Né? Você está arrependido do que fez? Não devia ter feito aquilo não. Tá bom. Você vai reencarnar. Aí ele reencarna. Tem uma família maravilhosa, uma esposa linda, 2 crianças, 2 filhos, vive uma felicidade, né? Vive aquela coisa toda. Nossa, que alegria, aquela família igual, né? Família de comercial de margarina. Aí tá, não sei o que, nós vamos viajar para Disney, não sei o que. Aí ele, engenheiro civil, recebe uma ligação para fazer uma vistoria numa obra. Aí ele pega o capacete e fala assim: meu amor, vou fazer uma vistoria da obra, nós vamos voltar, nós vamos almoçar, nós 4. E sai. Aí vai com o capacete, tudo. Aí chega na obra, bota o capacete, está andando, tropeça, cai, e um vergalhão transpassa o coração. Cara, a justiça divina é perfeita. Lembra quando falava assim, o escândalo é necessário, mas ai daquele? Também sempre é necessário alguém para interferir. Não é necessário alguém no nosso caminho. Um vergalhão, um metal, como o metal da bala, no mesmo lugar. Ele volta, tá? Recebido pelo mentor. Né? Como você está? Como você acha que eu deveria estar? A minha vida acabou. Eu estou sofrendo. Eu tinha uma família maravilhosa, eu tinha uma esposa maravilhosa, eu tinha filhos maravilhosos. Acabou tudo. Está doendo. O que você acha? Está doendo demais. Que dor é essa? Eu perdi tudo. Aí depois de chorar, o mentor diz assim: tá vendo? Foi essa dor que você causou outro. Essa foi a mesma dor que você causou outro. Entendeu agora o mal que você fez? Entendi. Agora vamos 2 juntos reencarnar para reparar. É isso. Simples assim. É assim que funciona. Então a gente tem que ter muita ideia. A gente precisa ter muita noção na questão do arrependimento. Né? Toda falta que nós cometemos vai ter, né? É uma dívida contraída que necessita ser paga. Ah, mas você está usando o exemplo de alguém que fez mal ao outro. Mas tem situações onde a própria pessoa mata-se a si própria. Tem alcoolismo, fumo, tóxico. E aí você vai citar um monte, né? Onde a própria pessoa se destrói, a própria pessoa se mata. Mas você se destrói e a família sofre. Né? Quantas mães não entram em desespero pelo vício? Quantas famílias não acabam por causa disso? E você vai carregar e vai ter que reparar esse erro na frente. Ah, mas eu fiz por minha vontade. Mas tem pessoas, nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em sociedade. Então tem pessoas que te amam. E essas pessoas que te amam vão sofrer. E você causou mal. Então você vai reparar. Precisa reparar. Lembrando, nós somos juízes da nossa própria sorte.
Nós temos na mão a nossa sentença. Nós sabemos o que fizemos. E se nós estamos sofrendo, não é porque Deus quis, Deus quis o teu obsessor no meu cangote. Não. Desejo e vontade nossa. Somos os responsáveis pelos nossos próprios erros. E é o que a gente falou. O arrependimento pode se dar a qualquer momento. Então vamos pensar com muito carinho em tudo aquilo que fizemos. Santo Agostinho, novamente falando dele, nos lembra na questão 919A do Livro dos Espíritos. Como fazer conhece a ti mesmo? E aí ele responde: fazer o que eu fazia todas as noites, enquanto estava encarnado. Refletia sobre tudo que eu fiz durante o dia. O que eu fiz de bom, agradeço a Deus. Se eu prejudiquei alguém, que no dia seguinte eu vá lá pedir desculpa. Estamos em mundos inferiores ainda. Vamos ter muito ainda para espiar, muito ainda para provar. Está próximo. Será que a nossa lista de provas já diminuiu? Será que a nossa lista de expiações já diminuiu? Faltam 40 anos? 40 anos para um planeta regenerado, como Emmanuel nos disse. Nós já estamos fazendo a nossa parte? Nós estamos procurando de um planeta regenerado? Praticamente não tem expiação. Praticamente não tem expiação. E aí? Nossa lista está pequena? Que fica o nosso conselho, essa orientação. E a gente pode continuar estudando o céu e o inferno. E eu aconselho aqueles que não têm, que começaram a achar ele meio maçante, que tem isso, né? Às vezes a gente acha o livro. Começa pela segunda parte do livro Céu e Inferno, que são as comunicações. E aí Kardec faz um apanhado excepcional quando ele pega as comunicações de espíritos felizes, espíritos bons, medianos, e aí vai descendo. Aonde que eu quero, se eu tiver que ser evocado depois do meu desencarne, qual o grupo que eu quero estar? Né? Vamos pensar sobre isso. Não precisa ler o livro todo. É bom ler o livro todo, mas se você focar na segunda parte, vai mudar muita coisa na tua vida. Então, queria agradecer a casa pelo convite, queria agradecer a todos pela paciência de terem aturado essa hora, né? Que a gente tenha ficado com alguma semente, que o objetivo da palestra é esse, né? Que se a gente sair com uma frase, né? Ou com alguma lição, algum conteúdo, por menor que seja, do estudo, já terá valido a pena. Que Jesus derrame suas bênçãos no coração de cada um de nós. Muita paz a todos.